Suzana me convidou para essa palestra. Muito obrigado, Suzana. Moisés, muito obrigado. E a Suzana me deu a opção de escolher o tema, e eu estava falando sobre a questão da manipulação da consciência, porque eu acho que é um tema bastante contemporâneo, tem muito a ver com o momento que a gente vive, e, na verdade, tem a ver com toda a história humana. Eu acho que em todos os momentos da história, a, a consciência humana foi objeto de manipulações, induções, e aí eu gostaria de começar essa fala com uma história recente, que na verdade está acontecendo nesse momento e que envolve uma amiga minha que provavelmente está aí na plateia, a Maria Clara, que é o seguinte. Maria Clara é uma amiga minha que ela é bastante antenada, uma pessoa que está sempre por dentro dos fatos e que sempre me manda links com notícias, e é uma pessoa que está sempre assim muito em dia com as novidades. E quando começou a pandemia, a Maria Clara tinha uma visão bastante científica do coronavírus e procurava ler as coisas e me mandar links e palestras, vídeos, e com o tempo a gente foi mantendo sempre um contato bastante temático, trocando muitas informações sobre isso. E a Maria Clara, que naquele primeiro momento estava extremamente científica, pragmática, focada na busca de soluções e como que ela ia adequar a vida dela na quarentena às limitações da pandemia, ela começou assim a receber informações esquivas, informações contraditórias, informações que muitas vezes não eram tão esclarecedoras quanto ela gostaria. E com isso ela começou a ficar assim um pouco confusa. Um dia ela queria aderir a uma espécie de tratamento, mas no dia seguinte uma pessoa com autoridade tinha dito a ela que aquele tratamento não tinha eficácia. No meio disso tudo, um vizinho contraía a doença, outro ia parar no hospital, e aí começou a se instaurar nela e em todos nós, ela não é exceção, uma coisa chamada medo e desorientação. Olha, eu estou ouvindo alguém aí. Vocês estão me ouvindo bem? Não está tendo nenhum tipo de hematoma? Não. Tem alguém com o microfone aberto. Nós estamos ouvindo bem, Pedro. Ok, então eu vou prosseguir, tá? E o fato é o seguinte, que nas minhas conversas com a Maria Clara, tanto ela quanto eu, e eu acho que isso se aplica a todos nós em algum nível, nós começamos a entrar num processo de decomposição intelectual, entende? Se num primeiro momento a gente estava centrado, focado na busca de soluções, aguardando, imaginando que até meados do ano a situação estaria restaurada, com o tempo a gente começou a não ter perspectiva, começou a entrar num processo mais ou menos depressivo e coisa e tal. O fato é o seguinte, que outro dia eu estive com a Maria Clara e perguntei, e aí, Clara, dessas vacinas que estão chegando, qual que lhe parece a mais eficaz, qual que você gostaria de tomar? E ela me disse o seguinte, Ronaldo, eu tomo todas, eu quero tomar todas as vacinas que tiver, eu aceito todos os tratamentos, eu aceito sal grosso, bênção, incenso, vela, eu topo qualquer parada, eu vou sair pela rua, até xixi de rato, em camelô, eu estou tomando se alguém me disser que isso serve. E aí eu estou citando essa história pelo seguinte motivo, o medo, ele nos acossa, ele nos inibe, ele nos diminui, né? Eu diria que todos nós temos uma persuasão racional quando a gente tem uma coisa chamada liberdade. E o que é liberdade? Liberdade não é simplesmente a liberdade de fazer o que você quer, mas a liberdade de ter o que você quer. Então, se você tem os suprimentos básicos na sua vida e eles estão garantidos por um sistema liberal, um sistema que não condiciona os seus atos, os seus pensamentos ao suprimento dessas necessidades, você é uma pessoa livre. Mas se você começar a viver num mundo onde a água que você bebe, a comida, o ar que você respira, a pessoa que você encontra, são controlados por algum regime, por algum sistema, você já vai se sentir, de alguma forma, subordinado às regras desse sistema. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, quais são as concessões que você está disposto a fazer
por segurança, para ter segurança? O quanto você está disposto a abrir mão da sua liberdade para ter segurança? Né? Essa é uma pergunta, é uma dicotomia tradicional. Tem um livro de ensaios do Bertrand Russell, filósofo, em que ele explora muito essa dicotomia. Esse livro foi escrito no período entre guerras, antes do nazismo, mas depois da Primeira Guerra. E foi justamente nesse cenário que o nazismo fecundou. Então, fazendo essa colocação, eu gostaria de ponderar um pouco sobre a Alemanha que hospedou o nazismo. O que era essa Alemanha nos anos 20? Né? O que se tinha era uma Alemanha saída destroçada da Primeira Guerra Mundial, jovens morreram aos borbotões, as famílias foram totalmente desfiguradas, o país saiu profundamente empobrecido porque se submeteu ao controle dos vencedores, que impuseram uma série de condições dolorosas para a Alemanha. Estou em 1918. Indenizações fabulosas, limitações em armamentos, o exército deles não poderia ter equipamentos modernos. E aí houve uma Alemanha completamente derrotada, humilhada, desfigurada. O Kaiser, né, o imperador, saiu, foi embora, acabou-se uma monarquia, um império, um verdadeiro império, e, de repente, a Alemanha se vê desorientada. E, com isso, foi instaurada uma república com milhares de partidos que brigavam uns com os outros e uma sociedade em total desordem. A essa altura, você tinha pessoas mutiladas com doenças mentais, físicas, mães solteiras, crianças sem pais, uma economia totalmente destruída, e as pessoas começaram a se virar para viver como era possível, sem os parâmetros antigos, os parâmetros da monarquia, daquela grande Alemanha que existia até então. E, para um país que não estava habituado a um regime democrático, parlamentar, o que aconteceu foi uma baderna no regime parlamentar deles. Eles tiveram, eu anotei aqui, altíssima rotatividade de primeiros ministros. O período médio de cada governo foi de 8 meses entre 1919 e 1933, janeiro de 1933, quando houve a ascensão do nazismo. Depois eu vou dizer a vocês qual foi o número de primeiros ministros. Mas houve uma confusão dos diabos, porque eram governos de coalizão em que a maioria parlamentar sempre derrubava o primeiro-ministro e a coisa pura e simplesmente não funcionou. E, no meio disso tudo, houve a hiperinflação. Houve um momento, em 1923, em que um pãozinho custava 233 bilhões de marcos, bilhões com B, de Brasil. E aí a Alemanha enfrentou o caos, a baderna, a falta de uma autoridade, uma geração crescendo num país que não tinha um norte, né? Houve uma certa estabilidade econômica a partir da segunda metade dos anos 20, mas teve o crash de 29, que destruiu a economia mundial e a Alemanha, por óbvio, foi junto. Bom, e aí o Hitler, que já estava fazendo as suas campanhas e propondo uma nova realidade, personificando o líder que é renovador, que não está comprometido com os erros do passado, ele ofereceu para aquelas pessoas a imagem de alguém com segurança, com determinação, e ele acabou atraindo um eleitorado que deu ao Partido Nacional Socialista uma votação bastante expressiva em 1933. E ele sagrou-se chanceler. Bom, muito bem. Por que eu estou dizendo isso? A primeira coisa que ele fez, uma vez lá,
o projeto do Hitler era um projeto totalitário. Então, o que ele pretendia fazer era encarnar o Estado. Ele não era apenas um governante, um líder, ele era o Estado, né? A premissa do totalitarismo é nada fora do Estado, nada acima do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado. Não sei se é exatamente nessa ordem, mas a ideia é essa. E o Hitler encarnou essa liderança e ele começou a instaurar um processo de controle, de monitoramento popular que foi bastante eficaz, bastante violento, mas bastante eficaz. O que ele fez? Primeiro, ele elegeu inimigos a quem ele pudesse, a quem o povo alemão pudesse atribuir os seus infortúnios. E esses inimigos eram os bolcheviques, né, os comunistas, os degenerados raciais, as pessoas que estavam degradando a humanidade, comprometendo os rumos da civilização, e os judeus. Né? E os judeus foram um alvo bastante fácil, porque judeu está em toda parte, fazendo tudo o tempo inteiro. Então, você tem judeu médico, judeu advogado, judeu honesto, judeu desonesto, você tem todas as categorias. O povo judeu é um povo tão diversificado quanto tantos outros. E era muito fácil encontrar um judeu e associá-lo a toda e qualquer categoria. Eu entrevistei uma senhora, alguns anos atrás, que ela me disse o seguinte, que na Alemanha de Hitler, no pré-guerra, se você fosse um assaltante, você era um assaltante. Se você fosse um assaltante judeu, você era um judeu. Se você fosse um comunista, comunista. Comunista judeu, judeu. Então, com isso, o Hitler conseguiu criar na sociedade a noção de que o judeu estava infiltrado em todas as esferas da sociedade universal e sempre conspirando contra a Alemanha. E já havia uma antipatia contra os judeus que vinha, e que vem, que é secular, vem de muitos anos, mas já havia na Alemanha uma antipatia contra os judeus já na Primeira Guerra. Durante a Primeira Guerra, houve a suspeita, infundada, obviamente, de que os judeus estariam conspirando contra a Alemanha, e o Kaiser fez um censo, ele fez uma contagem de soldados judeus em 1916, que gerou muito mal-estar, porque, por óbvio, os judeus mataram e morreram como todo e qualquer soldado, e havia na comunidade judaica alemã desse começo do século passado uma adesão muito grande à cultura alemã. Era um país bastante moderno, cosmopolita, em que os judeus estavam socialmente bem inseridos. E essa segregação foi chocante para muita gente. Oi? Ligar pela internet. Eu cliquei, o áudio apareceu. Não faça isso. Posso continuar? Pode, por favor. Bom, e aí o que houve? O Hitler se valeu já de uma antipatia ancestral que havia pelos judeus, e ele se valeu do desespero popular de um país totalmente caótico e sem rumo para apontar um responsável. Né? E eu diria que todos nós, de certa forma, estamos sempre buscando alguma responsabilidade externa para os nossos infortúnios. Né? Se você conseguir encontrar alguém em que você possa, alguém ou algo a quem você possa atribuir os seus erros, as suas infelicidades, tanto melhor. E a grande verdade é que o Hitler ele apresentou uma estratégia de controle que isentava o povo alemão das suas responsabilidades. A culpa estava sempre fora. Né? A guerra, a primeira guerra que foi deflagrada pela Alemanha, não houve uma análise, não houve um estudo acerca dos erros principiológicos da guerra. Certamente houve um estudo acerca dos erros estratégicos. Não ganhamos porque colocamos muita munição aqui, não tínhamos soldados na frente ocidental, mas eles estavam muito rancorosos, muito raivosos. E havia uma geração de jovens que não tiveram família e não tiveram pai, e que atribuíam a ausência dessa família e desse pai
à guerra e, consequentemente, aos inimigos da Alemanha, que era França, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e outros, né? E esses jovens cresceram muito raivosos, não apenas raivosos por estarem num mundo sem um núcleo familiar, sem valores muito definidos e numa sociedade totalmente esfacelada, mas eles encontraram no Hitler uma figura paternal, um líder, um condutor, alguém que prometia um mundo de prosperidade e aquela coisa toda. E, com isso, ele conseguiu as primeiras milícias que auxiliaram o Hitler eram pessoas sem cultura, sem educação, sem uma carreira formal, que eram os soldados das SA, né, as chamadas tropas de assalto. E ele acabou trazendo todas essas pessoas para a sua campanha. Quando ele se elegeu na noite da eleição, esses rapazes fizeram uma coreografia fantástica com tochas e já era uma coisa assim muito sofisticada do ponto de vista visual, porque eu estava lendo que uma testemunha descobriu que eles estavam se revezando entre eles para dar a impressão de que havia muito mais gente do que de fato havia. Então, se você tivesse na janela da sua casa, você ia ter uma procissão que não acabava nunca, porque os caras que já tinham passado voltavam lá para trás. Então, já havia toda uma estratégia para causar impacto na opinião pública e mostrar que o nazismo ele era bastante poderoso, inclusive com requintes estéticos, coreografias. O Hitler ele era muito ligado, ele tentou ser pintor, quer dizer, pintou algumas coisas, mas não se deu bem. Então, o nazismo, existe um documentário muito bom que eu recomendo, chamado Arquitetura da Destruição. Ele está à disposição no YouTube, com legenda, é muito bom. E ele postula, basicamente, que o nazismo foi um fenômeno estético. Isso não é colocado de uma maneira explícita, mas você vê ao longo do documentário que a estética ela foi um dos pilares das campanhas nazistas. E por que a estética? Para causar o arrebatamento, para causar o impacto, para causar a persuasão emocional. Entende? Eu posso chegar para vocês e dizer que isso aqui é um copo d'água. Entende? É bastante óbvio. Mas se isso, porventura, não for um copo d'água, eu vou ter que me valer de alguma outra estratégia, né? A publicidade e a propaganda política, elas são pródigas em buscar o convencimento emocional, ou outras formas de convencimento. E para você convencer alguém de alguma coisa que não é óbvia, que não é evidente, a primeira coisa que você precisa fazer é causar nessa pessoa a necessidade de acreditar no que você está postulando. Então, se eu disser a vocês que isso aqui não é um copo d'água, é uma maçã, vocês vão dizer, Ronaldo, você está enganado, não faz sentido o que você está dizendo. Agora, se vocês começarem a descobrir que todo mundo que diz que isso é um copo d'água, todo mundo que me contesta vai para a cadeia, desaparece, é fuzilado na rua, vocês vão entender, bom, eu vou ter que dizer que aquilo é o que o Ronaldo está mandando, do contrário, eu vou me dar mal. E aí você acaba controlando a sociedade pelo medo, você acaba controlando, você acaba gerando na sociedade necessidades vitais que só você pode suprir. Se eu disser para algum de vocês, olha, então não vou oferecer um copo d'água para ninguém, vocês estão me contestando. Ninguém está preocupado com isso, porque todo mundo tem água em casa, por suposto. Mas se vocês precisarem de mim para beber água, a coisa vai mudar de figura. Se eu tiver um monopólio do fornecimento de água, vocês vão começar a fazer uma série de concessões à minha pessoa. E se eu controlar o acesso à água e só suprir de água as pessoas que atendem aos meus desejos, eu vou instaurar um regime totalitário, que foi o que eles fizeram, por um lado com a força política, com a repressão, e por outro com a persuasão. E como que eles persuadiram? Fizeram uma campanha bastante agressiva com os jovens foram um alvo preferencial
das campanhas do nazismo. Você tinha agremiações como a Juventude Hitlerista para os rapazes e a Liga das Moças Alemãs para as moças, e eram sempre organizações com bastante monitoramento interno, né? O que os nazistas souberam fazer é organizar a sociedade em células que se monitoravam a si mesmas. Então, por exemplo, um linguista chamado Victor Klemperer, que escreveu Diários Famosos e um livro excelente chamado LTI, que é a linguagem do terceiro Reich. Eu tenho o livro aqui. É um belo livro, tem uma tradução brasileira excelente, feita pela Miriam Bettina Oisner. O Victor Klemperer diz o seguinte, que ele contribuía para uma associação protetora de animais. Ele tinha gatos em casa, ele gostava de animais domésticos. E ele, judeu, perseguido, em algum momento ele descobriu que ele não podia contribuir, porque agora essa associação se chamava Entidade, vou dizer para vocês que eu anotei, Entidade dos Gatos Alemães, né? E aí os nazistas começaram a criar sociedades, agremiações, sindicatos, corporações muito hierarquizadas e muito controladas, e você só podia desenvolver as suas atividades, viver, se você fosse filiado a essas organizações. E, por óbvio, dentro dessas organizações havia fiscais que repassavam às lideranças nazistas informações como, olha, o Paulo não pareceu muito convencido da doutrina nazista, a Maria se recusou a cantar uma determinada música. Então, você tinha núcleos, você tinha mini-estados totalitários, você tinha dentro dos bairros as vigilâncias, e houve muitas crianças que delataram os pais, porque essas crianças elas eram doutrinadas nas escolas, quer dizer, dentro de casa, os pais sofriam esse tipo de coerção. Você teve um medo disseminado. E o que Hitler fez, o que o regime nazista fez, foi anular a individualidade e criar uma uniformização das pessoas. Como? Você não é o Antônio, a Lúcia, o Carlos. Você é um ente, você é um elo de uma corrente chamada povo alemão. Você não vale pela pessoa que você vale pela sua função nacional, né? E a grande verdade é que a individualidade ela não é uma coisa muito boa para a formação e o desenvolvimento de certas comunidades. Quando você tem uma comunidade que é baseada na obediência, na observância cega de tradições e doutrinas, você ter uma pessoa com opiniões próprias e que está buscando o seu caminho pessoal, obviamente que é uma coisa desagregadora. E o que o nazismo procurou fazer foi desumanizar não apenas os opositores, os judeus, os comunistas, os negros, os homossexuais, mas desumanizar também o povo alemão para que aquilo fosse uma argamassa a serviço da causa expansionista do Hitler. Bom, e aí uma das alterações feitas, promovidas pelo nazismo também, foi a promoção, quer dizer, a transformação da linguagem cotidiana para que ela se ajustasse à linguagem que convinha à cúpula. E com isso está no livro que eu falei do Victor Klemperer, o LTI. Palavras como heroísmo, fanatismo, glória, histórico, palavras grandiloquentes, palavras pomposas, elas começaram a ser usadas cotidianamente. Você dizia que a festa na casa da sua cunhada foi uma festa gloriosa, entende? Ele acabou inserindo palavras épicas, palavras que teriam vez nas enciclopédias, nos grandes livros, começou a trazer isso para o dia a dia e começou a incutir nas pessoas a noção de que morrer pela pátria era um privilégio, era uma glória. Ele começou a militarizar não apenas a sociedade no seu âmbito material,
mas no seu âmbito intelectual, através da transformação do, do, do vocabulário. Bom, e aí basta dizer que Volkswagen é carro do povo, né? Nós usamos um carro cujo nome foi criado lá pelo laboratório nazista. E o que aconteceu foi que as pessoas, como elas viviam com medo, o medo ele cerceia também os seus sonhos, as suas ambições. O medo faz com que você procure encontrar o contentamento naquilo que você tem. No momento em que você sabe que o desenvolvimento profissional, pessoal, pode te colocar numa situação de risco, você pode, muitas vezes, querer abrir mão da liberdade em nome da segurança. E o Hitler foi bastante feliz nesse controle, com algumas exceções. Houve jovens rebeldes que, na cidade de Hamburgo, em várias cidades, mas em Hamburgo, em particular, que é uma cidade portuária no norte da Alemanha, eles se organizavam para fazer saraus poéticos, tinham clubes de nudismo e dançavam jazz. Havia uma rua em Hamburgo, que, por ser uma cidade portuária, com alta rotatividade de pessoas, de produtos, era uma cidade que tinha um lado um pouco mais cosmopolita. E esses jovens eles se insurgiram contra o nazismo, mas eles foram sufocados com bastante violência. Houve uma série de insurreições pontuais, mas o regime nazista, ele foi um regime totalitário, então ele se inseria dentro da identidade das pessoas, ele fazia com que você fosse o seu próprio Hitler. Ele não visava a coerção, ele visava a indução, entende? Ele é um regime que procurava incutir dentro de você o seu controle. E aí eu quero me colocar à disposição de vocês, mas antes de terminar, eu gostaria de contar duas coisas. Uma delas é uma experiência pessoal que eu tive, que é o seguinte: há 8 anos atrás eu estive na Alemanha para promover um livro meu, traduzindo Hannah, que foi lançado lá, e quando eu cheguei lá com uma comitiva de brasileiros, de escritores brasileiros, a gente foi para Leipzig, que pertenceu à Alemanha Oriental, portanto, uma cidade que ainda tem arraigada a cultura do regime comunista e uma série de coisas que você não vê no lado ocidental. E quando nós chegamos lá, fomos recebidos, era muito tarde, nós tínhamos feito uma escala em Frankfurt, chegamos tarde num aeroporto muito bonito, moderno, recente, e fomos recebidos por um rapaz que devia ter uns 25 anos, que estava dirigindo uma van. Eu sentei na frente com ele e pegamos uma estrada maravilhosa. A visão que se tinha de tudo aquilo era uma visão de um lugar bastante moderno. E eu perguntei a ele: você os seus pais viveram no regime comunista? O que você tem a me dizer sobre isso? Eu não queria prejulgar, não estava lá para impor a ele a minha visão de mundo. E ele disse para mim o seguinte: olha, eu tenho ali a dizer o seguinte: meus pais não dirigiram carros tão bons quanto esse, meus pais não usaram roupas tão elegantes quanto essa que eu estou usando, meus pais não trafegaram em estradas tão maravilhosas quanto essa que você está vendo. Mas a essa hora da noite, meus pais estavam em casa com os filhos e eu estou aqui me matando de trabalhar para conseguir levar comida para dentro de casa. Eu não estou dizendo que ele está certo, eu não estou dizendo que ele está errado, eu estou apenas apresentando uma situação que eu vivi e que dá o que pensar. E por quê? A geração anterior a ele foi habituada a determinados valores e a determinados suprimentos que são muito diferentes dos nossos. Eles foram apresentados a uma espécie de contentamento, mas, ao mesmo tempo, foram refreados, monitorados, patrulhados, cerceados, né? Então, é muito difícil a gente conseguir justificar o que se passou. Mas, quando você ouve um relato como esse, a gente vê que as coisas são um pouco mais relativas do que a gente gostaria. E ele me disse: que liberdade eu tenho? Qual é a liberdade que o Ocidente liberal me deu se eu estou aqui com você, tendo que levar essas pessoas para um hotel às 11 horas da noite para conseguir trazer comida para dentro de casa? Os meus pais, eles podiam chegar a qualquer hora, eles podiam
pedir dispensa no serviço para buscar crianças na creche, e mesmo assim, eles, por outro lado, quero dizer, eles sabiam que a comida era escassa, ou que era simples, mas a gente tinha o suficiente em troca de um conforto pessoal. Bom, eu prefiro não emitir opinião sobre isso e prefiro contar uma outra coisa de um livro que eu li recentemente chamado O Fim do Homem Soviético, de uma escritora bielorrussa que ganhou, aliás, eu acho que é o último homem soviético, da Svetlana Alexievich, que ela ganhou o Nobel de 2015, e o que ela fez foi coletar depoimentos nos anos 90, no começo dos anos 90, quando houve a queda da União Soviética, depoimentos de soviéticos saudosos do antigo regime. E é um livro que está aí no mercado, eu recomendo, é uma leitura muito interessante, porque mostra a perspectiva pessoal, né, de cada um diante dessa transição tão violenta, né? E uma pessoa que tinha sido uma comunista ferrenha e que, na ocasião da entrevista, morava numa cidade pequena do interior russo. Espera aí, qual é o título? É O Fim do Homem Soviético. Uma pessoa, uma senhora, disse o seguinte à entrevistadora: você pensa que a União Soviética caiu porque as pessoas queriam liberdade? Você acha que as pessoas queriam um mundo justo? Você acha que elas queriam democracia? Você acha que é porque elas descobriram as atrocidades de Stalin ou coisa que vale? Não. As pessoas derrubaram o regime soviético porque elas queriam calça jeans, porque as mulheres queriam sapatos de luxo, porque queriam sabonetes, porque... Então, no fim das contas, a perspectiva pessoal, ela muitas vezes difere da narrativa. Eu acho que para nós, obviamente que a história nazista é uma história atroz, ela é injustificável, ela não, sob nenhum ponto de vista, ela pode ser defendida. Mas a perspectiva de quem estava lá, naquele momento, vivendo aquela situação, é qualquer coisa que, por mais que a gente queira imaginar num exercício criativo, a gente nunca vai saber. E é isso. Eu estou à disposição de vocês para perguntas, comentários. Posso falar? Tem alguém falando? Aqui é o Bob. Roberto Lipstein. Qual a sua pergunta? Olá, Roberto. Oi. Oi, Roberto, tudo bem? Tudo bom, você? Tudo bem, fala. Achei muito interessante, que é um assunto que sempre me atraiu muito. Por que certas sociedades acabam cometendo atrocidades contra não somente os outros, mas eles começam cometendo atrocidade contra o seu próprio povo. E é uma característica do nazismo, do socialismo, da União, do marxismo-leninismo, assim por diante. A minha pergunta, então, em relação aos judeus, já existia uma história muito intensa de antissemitismo na Alemanha, mas na Europa, não podemos dizer na Europa em geral, alguns países mais intensos que outros, em determinadas épocas. O que você me explica? Por que se você leu alguma coisa, por que os nacionais-socialistas caracterizaram o socialismo deles através do ódio racial, mais especificamente? Porque eles fizeram... Olha, Roberto, não só os judeus, porque também foram ciganos e assim por diante. Por exemplo, a pureza racial. Vamos colocar, porque, assim, por exemplo, eles queriam escravizar os bolcheviques porque eles eram inferiores. Como é que evoluiu isso? olha, eles não inventaram a eugenia, né? Isso já existia. Até nos Estados Unidos já havia a busca da pureza racial. Então, na verdade, eu diria que, e dentro da Alemanha você já tinha movimentos, né, que buscavam a perfeição racial, a purificação, ou coisa que o valha. Eu acho que o que o Hitler buscou foi um fator de agregação que servisse
de conforto para aquelas pessoas. Olha, você perdeu a guerra, a primeira, você está passando por maus bocados, mas você é a raça mais perfeita do universo e o que você precisa é de espaço e de condições para impor a sua superioridade ao resto da humanidade. Então, eu acho que nenhum de nós reage mal a elogios, mesmo que a gente possa duvidar deles. O que houve, na minha opinião, foi uma estratégia política que se valeu de uma antipatia que já existia contra os judeus, e os judeus alemães já sofriam o antissemitismo no século XIX. Há relatos. Os judeus eram muitas vezes segregados, eles não podiam ter terras, eles eram caixeiros viajantes, portanto, eram pessoas que estavam sempre comerciando produtos, então eles estavam sempre tendo relações muito dinâmicas com a sociedade e, por óbvio, acabavam sendo discriminados, né? Os financistas, coisa e tal. Então, o Hitler ele apenas se valeu de um ranço histórico, de uma antipatia que era latente, talvez manifesta, né? E não latente, mas ele conseguiu nacionalizar isso, se valeu da ignorância de uma parcela imensa da sociedade, da desorientação, da angústia, do medo, da falta de perspectiva, de toda essa geração que estava... Quem tinha... Olha, o nazismo, o Hitler se elegeu em 1933. Quer dizer, quem tivesse 15 anos em 1933, nasceu em 1918, que foi quando a Primeira Guerra acabou. Essa pessoa nunca viu paz. Essa pessoa já nasceu num país conflagrado. Entende? Então, você incutir ódio em jovens, aliás, até hoje, né? Você até em proporções menores, dentro de uma escola, com bullying, você tem rivalidades, você tem agressividades. O que pode ser mais fácil do que pegar uma massa de ignorantes e dizer a eles o seguinte: olha, você estaria no paraíso se não fossem os judeus. Entende? Então, essa é a interpretação que eu tenho para essa propagação do ódio. Ronaldo, Sim, boa noite. Janete Kupferstein, tudo bem? tudo bem. Eu tenho uma pergunta para te fazer. É uma questão conceitual sua, tá? Por que você fala em antipatia tradicional, né, na sociedade alemã, e por que não falar em antissemitismo, tá? Sim, Primeiro que nós... Oi? não, você tem razão. Porque, Eu diria... Pode falar, desculpe. porque a gente sabe, né? Eu sou professora de história, eu sou da área de história judaica, inclusive, e a gente sabe que a gente tem uma trajetória, né, um histórico de antissemitismo assim muito severo, intenso na região do que veio a ser depois a moderna Alemanha, né? A gente sabe que a emancipação na Alemanha foi lá que começou esse movimento e foi lá também que mostrou os grandes sinais de fracasso, né? Então, esse antissemitismo, Ronaldo, você sabe que ele já tinha dado seus sinais de manifestação lá na Baixa Idade Média, né? A gente teve pogroms, a gente teve expulsão de judeus da Alemanha, né? Então, eu só queria chamar a atenção que não é uma questão de antipatia. Antipatia é uma coisa assim que fica no âmbito do social, né? Uma coisa assim de pessoal, social. E aí é uma questão cultural, estrutural, né? Estrutural, que é uma questão da cultura germânica, né? Porque a gente também tinha isso na Áustria. Então, eu só queria chamar atenção para esse conceito, né? De antipatia e antissemitismo. A gente pode, sim, sem medo de falar em antissemitismo. Né? Só isso que eu queria fazer. Só queria fazer essa observação. Obrigado. Perfeito. Nada, obrigada a você. Rony, o Sérgio quer fazer uma pergunta e depois a Gilda Zuquim também. Tá ótimo. Sérgio. Olá, Rony. Obrigado, microfone. Muito boa a tua palestra. Muito obrigado, muito interessante. Sérgio. E eu queria te fazer uma pergunta. O seguinte, naquela época, no nazismo, a sociedade alemã era conservadora. Concordas? Ela... Não sei. Eu quero entender onde você quer chegar. Tá. Era conservadora. O pai, um guerreiro. O
com tendências. E a mãe era do lar, era a criadora. Eu queria fazer uma pergunta seguinte: existe alguma semelhança com o Brasil hoje? Olha, então deixa eu primeiro fazer uma colocação, tá? A sociedade alemã, nos anos 30, ela era uma sociedade pós-guerra. Então, com a Primeira Guerra, ela destruiu o que havia até então. A sequência da Primeira Guerra não foi a continuidade do que havia antes. A Alemanha se reinventou. Então, se você falar que ela era conservadora, na verdade, eu diria que ela era oportunista. Ela estava se ajustando ao que pudesse trazer a eles o mínimo de estabilidade econômica, política. Eles estavam oferecendo a qualquer liderança a sua credulidade nacional, os seus hábitos, os seus valores, os seus costumes. Não era uma sociedade assentada em valores históricos, nada disso. E o Hitler, o que ele fez foi o seguinte: ele impôs a força e ele disse: olha, você tem que... A mulher tem mulher é cozinha, igreja e criança, que em alemão é KKK. Eu não falo alemão, mas eu me lembro que são 3 palavras que começam com K, que era o destino da mulher. Veja bem, não é dizer que a mulher estava fazendo isso por convicção pessoal, ela estava sendo coagida. Entende? Essa foi uma função imposta de cima para baixo. E essa mulher, ela era filha, muito provavelmente filha de uma guerra ou de um pós-guerra que redesenhou totalmente a sociedade. Entende? Na República de Weimar, você tinha prostíbulos, você tinha um instituto da sexualidade que promovia estudos e experiências práticas, por sinal, pertencente a um judeu, Magnus Hirschfeld. Você saiu de uma sociedade que ela era totalmente amorfa, né? Livre por um lado ou não por outro, enfim. Eu acho difícil dizer que uma pessoa que está sendo coagida por um regime totalitário é conservadora. Ela é o que o regime impusera a ela, ainda mais numa sociedade que sofreu uma ruptura tão traumática como a Primeira Guerra. Tá? E quanto ao Brasil, eu diria que uma parcela bastante expressiva da sociedade ela é conservadora. Ela acredita na família nuclear, na figura do pai, da mãe. Ela busca um Estado com instituições republicanas, democráticas. Ela não busca uma ruptura institucional. Eu converso com pessoas de várias classes sociais e eu diria que muitas pessoas de classes sociais desfavorecidas são conservadoras, sim. E muitas vezes elas são conservadoras porque elas se reúnem em grupos de assistência mútua, que muitas vezes têm uma índole religiosa, as igrejas, ou simplesmente associações, em que o conservadorismo ele é um fator de união, ele é o que dá liga para aquelas pessoas, ele é o que permite àquelas pessoas um convívio familiar. Agora, ao mesmo tempo, um comentário que aí eu estou falando da minha experiência pessoal, eu não sou sociólogo, eu não estou aqui para falar o que de fato existe, mas eu posso falar o que eu vejo. Ao mesmo tempo, existe entre essas pessoas, entre essas comunidades desfavorecidas, uma tolerância e uma solidariedade que muitas vezes a gente não encontra nas camadas mais favorecidas. A ideia de que... Eu me lembro que, quando eu era criança, um tio meu dizia para mim: favela não tem gay. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, ela é totalmente inverídica. Entende? Não só tem, como eles estão perfeitamente assimilados em alguns ambientes, obviamente não em todos, mas você muitas vezes, até por força das dificuldades econômicas e da necessidade de trazer comida para dentro de casa e de suprir a família de determinadas assistências, você não está em condições de ficar discriminando uma pessoa porque é gay. Entende? Se esse gay trouxer dinheiro para dentro de casa, trouxer educação, trouxer alimentos, ele vai ser, muitas vezes, assimilado de uma maneira que, nas classes mais favorecidas, não será.
pura e simplesmente porque o dinheiro não vai depender dele. Enfim, essa foi uma colocação estritamente pessoal. Posso perguntar? Gilda. Claro. Oi, boa noite, Ronaldo. Boa noite, Gilda. Eu estou absolutamente chocada com a afirmativa do motorista. É muita memória curta, né? Muita falta de memória, porque eu tive na Alemanha Oriental também logo depois que caiu o muro e era gritante, fora todas as histórias que a gente conhece de falta de liberdade. Então, assim, me choca que se uma coisa que caiu em 88, 89, né? Ele já esqueceu como é que era, ele só consegue lembrar que os pais estavam em casa. Imagina um holocausto que aconteceu há 80 anos Sim, atrás. sim. Eu estou absolutamente chocada Ô, como a Gilda, memória desse jovem pode ser tão curta. Não, e a transição da Alemanha Oriental para a cultura liberal capitalista, ela não está completa e Foi ela tem dolorosa, né? muito. Tem um documentário no Netflix que eu recomendo, que eu esqueci o nome, sobre o assassinato de um alto executivo, se não me engano, da Bayer, que ele foi designado para dirigir uma grande empresa da Alemanha Oriental logo depois da queda do muro. E ele tentou trazer para essa empresa os critérios e os valores de uma empresa ocidental. E ele foi execrado e morreu, assassinaram ele. Que loucura. Então, a grande verdade é o seguinte, que a perspectiva pessoal desses pais provavelmente era uma perspectiva romântica. Os regimes totalitários, eles sempre são românticos, eles sempre procuram enaltecer a figura do líder. E eu estive em Berlim Oriental, eu estive 2 vezes, aliás, eu estive 3 vezes. A primeira foi em 1990, 2 meses depois da queda do muro. Foi quando eu fui também. E aí eu vi tudo isso que você está falando. Eu passei pelo Checkpoint Charlie e vi Berlim Oriental devastada, com as lojas vazias, as pessoas tristes, aquele cenário de fim de guerra. E estive em Berlim novamente em 2013. Encontrei uma cidade vibrante, maravilhosa, dinâmica, totalmente assimilada. Mas se você, tanto em Leipzig quanto em Berlim, se você sai daqueles núcleos mais urbanizados, você vai encontrar resquícios do período oriental, e você vai ter muitas pessoas lá, por exemplo, o taxista que me levou num trajeto lá em Leipzig, ele me falou que ele era médico, entende? Mas que com a transição ele não tinha competitividade, porque a Alemanha Oriental foi assolada por uma nova tecnologia, por uma nova cultura, em que o conhecimento dele não tinha vez, era obsoleto. Então você tem as viúvas, lógico, você tem qualquer transição, ela deixa saudade nos beneficiários do regime que caiu. Só para fazer um paralelo disso que você falou das crianças sem pai, eu fiquei muito surpresa de descobrir que os mulais que assumiram totalmente o Afeganistão e revolucionaram para baixo o Afeganistão, né? São todos os órfãos da guerra da Rússia no Afeganistão que iam para as escolas muçulmanas e foram virando os mulais. São exatamente a mesma situação disso que você está falando da juventude hitlerista. Eu não sabia disso. Pois é. Olha, você sabe que um dos projetos do Hitler, que se chamava Primavera para a Vida, era a criação de clínicas de natalidade. O que é isso? Ele queria produzir alemães racialmente puros, né, de acordo com a doutrina, e ele promovia encontros entre mulheres e homens racialmente puros, que muitas vezes não se conheciam, e nessas clínicas essas mulheres gestavam as crianças, e quando as crianças nasciam, elas eram oferecidas ou para famílias racialmente puras, ou elas iam para orfanatos estatais, eles eram filhos do Estado. Quer dizer, olha que loucura. Outro dia eu estava lendo... A Folha de São Paulo outro dia publicou um artigo. Houve uma dessas clínicas na Noruega, e a Folha de São Paulo estava publicando que essas pessoas fizeram 70 anos, ou alguma idade redonda,
há poucos anos atrás, e como que elas são amarguradas, porque quando a Alemanha perdeu a guerra, os noruegueses não queriam essas pessoas lá. E eles eram crianças de 7 anos, 8, 10 anos, que foram mandados para a Alemanha, né? E que hoje não sabem quem foi um pai, quem foi uma mãe. Que horror. Você pode imaginar o que é isso? Deus me livre. Tá. Obrigada. Boa noite, Ronaldo. Não sei se você está me ouvindo bem. Estou sim. É um grande prazer revê-lo, né, especialmente aqui no nosso grupo. E a minha pergunta para você é o seguinte, Ronaldo. O que você acha, ficando com o tema da manipulação de consciência, né, que me parece bem interessante, o que você acha de uma comparação, uma analogia com a manipulação de consciência que aconteceu naquela época e o que vem acontecendo hoje em dia com as redes sociais, o Twitter, esse Parler, e o controle de poucas pessoas, ou praticamente um grupo, né, por essas mídias, vamos dizer assim, o que pode representar isso um perigo, você acha? Eu acho que sim, mas eu vou... Qual é o seu nome? Porque aqui está aparecendo Marisa. Eu tô no celular da minha esposa, mas é o Alexandre Mizrahi. Ah, tá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Sim. Olha só, eu vou te responder... Saudade daquele tempo lá do Pilotis, lá da PUC. É verdade. Mas eu vou te responder contando uma experiência que eu tive. Eu tenho um amigo que ele é cego. E eu tenho com ele uma relação bastante franca, bastante aberta. E um dia eu perguntei a ele o seguinte, Walter é o nome dele, e eu disse, Walter, como é que você se sente morando? Ele mora de frente para a praia de Botafogo, e do apartamento dele se vê o Pão de Açúcar. E eu disse a ele, como é que você se sente ouvindo todo mundo dizer que você mora numa cidade linda, que você tem uma paisagem fantástica, e você tem que incorporar essa informação sem jamais ter tido a experiência direta, a experiência primária, né? Você está se valendo de intermediários. Se porventura não houver nada na sua janela, se ela der de frente para um paredão, entende? Você tem toda uma construção mental baseada no que os outros disseram. Né? Como é que você se sente diante disso? E aí ele me deu uma resposta que eu achei genial. Ele me disse, Ronaldo, quantas experiências você já teve na sua vida que não foram intermediadas? Quantas experiências você pode assegurar que elas são genuínas, que elas são autênticas, que elas partiram das suas impressões pessoais, né? E aí eu fiquei refletindo e repasso essa pergunta a você de uma forma retórica, né? Quantas experiências a gente tem que não foram induzidos? Vou citar apenas um exemplo anedótico. Outro dia, uma revista de vinho foi iludida por um restaurante que serviu para eles uma espécie de sangue de boi, uma porcaria de um vinho, e eles atribuíram ao vinho 1.500 qualidades que o vinho não tinha. A minha irmã está me contando uma história que houve um caso de um restaurante que trocou os vinhos e ninguém percebeu. Enfim, por que eu estou contando isso? Porque nós somos todos muito maleáveis. A grande verdade é o seguinte, a gente vive numa sociedade que tem muita informação, a gente não tem como processar essa informação toda. Eu estava lendo que essa informação é antiga, também não sei a fonte, mas que numa edição dominical do Washington Post tem todo o volume de informação da cabeça de um homem da Idade Média, de tudo que ele tinha assimilado a vida inteira. Então, a verdade é o seguinte, nós não somos tão donos das nossas opiniões quanto a gente gostaria. Oi? Vocês estão me vendo ou estão apenas me ouvindo? Não, só vendo pela foto, né? Estou te mandando mensagem para te avisar que você está sem vídeo. Você tá não, tudo bem. Mas está funcionando? Tá. O que você está falando, Ronaldo, me parece que você fez uma contra-pergunta,
O que você está falando me parece também no sentido de que até na parte até do consumo, em tudo que a gente está fazendo nas nossas vidas, nós estamos, na verdade, sendo o tempo todo direcionados, né? Assim, Uhum. o que é nos oferecido, ou inclusive o que as nossas escolhas estão sendo todas direcionadas. Eu acho que eu entendi isso que você está falando. Sim, e a grande verdade é que eu acho que a gente está vivendo uma situação muito esquisita, muito complicada, o Alexandre, pelo Sim, seguinte motivo: você não sabe quem detém esse controle. Veja bem, você numa exatamente. sociedade, por exemplo, a gente pode falar o que a gente quiser do Estado brasileiro, tá? Mas você sabe quem é o presidente, você sabe quem são os ministros dos tribunais superiores, existe uma Constituição, existem regras, existem leis que foram votadas por deputados e senadores e deputados estaduais e vereadores que você elegeu. Bem ou mal, por mais imperfeito que seja o Estado, ele te fornece subsídios para para fazer um certo monitoramento, para saber e para ter uma certa segurança jurídica, uma certa segurança normativa. Agora eu te Sim. pergunto, se, eu, se alguém lá no Vale do Silício resolver te censurar por um motivo que você nem sabe quem é essa pessoa? Você Pois elegeu é, essa pessoa? Qual é exato. a regra que está norteando essa pessoa? Por que ela fez isso? Eu vou contar para vocês uma experiência recente que eu tive, que Uma ela boa foi. questão. Eu tive uma experiência recente que eu acho que ela fala sobre isso. É uma coisa que eu não comentei com ninguém e eu vou agora comentar com todo mundo. Outro dia, um amigo meu de Facebook se meteu numa confusão. Ele foi contestar uma publicação de uma outra pessoa, que eu não sei quem é, e acabou sendo atacado pelos amigos dessa pessoa. E alguém das relações dessa pessoa chegou e colocou um comentário dizendo o seguinte: olha de quem ele é amigo, e botou uma fotografia minha com o meu nome. Uhum. E eu li o diálogo e não entendi o que eu estava fazendo ali. Eu realmente não sei qual era a pertinência temática, Por quê, sabe? né? Eu não sei o que eu estava fazendo ali naquela, e não sei por que ele estava sendo acusado de ser meu amigo, tá? E aí eu fiz um comentário, perguntei, vem cá, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Qual é a relação entre a minha pessoa e essa briga de vocês? Mas eu, ao mesmo tempo, entendi que eu deveria denunciar aquele comentário porque ele estava atribuindo a mim alguma coisa certamente depreciativa. O meu amigo estava sendo atacado pelo fato de ser meu amigo, entende? E eu entendo que muitas vezes as raivas, as segregações, os ódios, eles são infundados. Você vai no rebanho, entende? Sim. Vamos dizer que eu sou amigo de alguém, por qualquer motivo, gosto de alguém que diz E o seguinte: olha, até o antissemitismo está bem nessas sutilezas, né, Ronaldo? Exatamente, Muito exatamente. E o isso. meu amigo, e detalhe, o meu amigo é judeu, mas as outras pessoas não eram, tá? Esse é um Uhum. detalhe que eu me dei conta agora. Importante esse detalhe. Mas o fato é o seguinte, que alguém simplesmente resolveu colocar o meu nome ali e dizer que ser meu amigo era um mau negócio por motivos incertos e insabidos. O que eu De bode fiz? expiatório botaram aí. E sim, mas um bode expiatório que nem se explica. Eu não sei o que o meu nome estava fazendo ali. E aí, o que eu fiz? Eu procurei lá o serviço do Facebook para Denunciou. pedir para cancelar aquilo, porque Uhum. aquilo para mim é o ovo da serpente. E aí o Facebook me apresentou um formulário em que eu deveria justificar o porquê de não querer o Formulário. meu nome ali. Então perguntou se eu estava sofrendo alguma discriminação racial, sexual, em razão da minha nacionalidade, de uma deficiência física, e sei lá, eles esgotaram ali numa lista as possibilidades que poderiam justificar uma censura daquele comentário. E eu disse, é ofensivo, eu coloquei isso.
Aí, dali a um dia, não sei, eu recebo uma resposta dizendo: olha, não identificamos aquilo como um comentário ofensivo. E aí eu pergunto a você, Alexandre, a quem eu posso recorrer numa situação dessa? Você, na justiça, se você procura um tribunal, por mais defeituoso que possa ser o rito processual, por mais que você possa questionar a idoneidade de um juiz, existe uma lei, existem princípios, existe uma alegação, existe um argumento. Se você não tiver uma lei que se enquadra no seu caso específico, você vai poder fazer uma associação de regras, ou vai poder buscar um princípio, e se esse juiz não der uma decisão favorável, você pode recorrer a uma segunda instância. Enfim, você tem uma forma tão transparente, tão institucionalizada quanto possível para compor os seus conflitos. Agora, eu quero saber o seguinte: quem julgou o meu caso? Entende? Sabe, eu admito que realmente é uma situação insólita. Ninguém falou da minha nacionalidade. Usurpação de competência, mas aí seria administrativamente, né, da empresa. Sim, mas eu recorri da decisão e, mais uma vez, a minha demanda foi indeferida. Eles entenderam que aquilo tinha que estar lá. Então, imagina você o seguinte, Alexandre, que eu coloco... E o mal já estava feito, né? Já, o estrago... Sim. Não, e pelo que eu pude entender, aquela pessoa que me citou e os seus amigos formavam um desses jovens que trabalham na base da manada. Entende? Então, imagina um chegar... amigo do amigo do amigo, né? Exatamente. Imagina, porra lá, tá vendo? Tinha que ser amigo do Ronaldo, sabe? Daqui a pouco vai entrar no meu perfil, vai me ofender, entende? E aí é um ódio que surge por combustão espontânea, sem nenhum fundamento. Isso se forma em rede, em cadeias, e é isso aí que entrou minha pergunta inicial. Daqui a pouco vai ter gente me discriminando e odiando sem saber por quê. Sim. Além disso, é um tribunal sem regulamentação, é um tribunal que não tem regra, não tem Constituição. Não tem nada. Hoje você tem um poder estrutural no mundo nas mãos de pessoas que você não sabe quem são. É um poder paralelo, podemos dizer que é um poder paralelo. Pode-se dizer. É um poder imponderável. Entende? E paralelo. Ele tem um controle, ele tem um controle da legislação dele. Beto, eu vou te contar uma história engraçada. Teve uma madrugada aí, insone, minha, em que eu entrei no YouTube para ver vídeo. E eu fui ver um vídeo que eu achei, por sinal, muito interessante, muito bonito, que ele era sobre o lançamento de navios no mar ou na água. Então, os estaleiros e a forma como os navios são deslocados para a água e fazem onda, e todo mundo aplaude, coisa e tal. Eu nunca na minha vida pensei em ver um vídeo desses, mas eu me descobri vendo esse vídeo. E aí eu fui entrar na seção de comentários e uma pessoa disse o seguinte: levanta a mão quem estava sem sono e foi induzido a ver isso pelo YouTube. Milhares de pessoas tinham passado por essa experiência. Se eu fui induzido a ver um vídeo de navio sendo lançado num estaleiro, quantas outras coisas me foram apresentadas dessa forma? Verdade, interessante. Eu queria te fazer uma pergunta. Voltando ao assunto do pré-guerra, pré-segunda guerra, pré-nazismo, quer dizer, na criação do nazismo, é mais ou menos uma analogia ao que eu diria o seguinte, pelo que você falou, até as igrejas evangélicas, que a igreja evangélica tem como angariar pessoas desesperadas, pessoas perdidas, pessoas disso, ela fortalece isso. O pré-nazismo, tá? Ele pega a Alemanha destruída pela Primeira Guerra, um povo desesperado, sem norte, aparece um maluco lá, em que fala alguma coisa, dá uma esperança, dá uma alegria, e todo mundo vai atrás desse cara. Né? É uma situação de apelo. Eu não vejo, e aí eu digo o seguinte, até o antissemitismo, só para concluir, Ronaldo, e o antissemitismo é criado porque o judeu, historicamente, são pessoas inteligentes, cultas e pensam. A gente ensina nossos filhos a pensar. E isso é um problema para quem é um líder.
porque entra em conflitante. E o Hitler era um cara que era o líder, ele falava e tinha que ser o que ele queria. Então ninguém podia pensar, tinha que pensar como ele. Roberto, só uma Com a ressalva. galera Tá? dele. Tá bom, mas só uma ressalva. O regime nazista e a forma como ele cooptou uma população não pode ser comparado ao trabalho das igrejas evangélicas. Você tem... Não estou falando nesse sentido. Estou falando no sentido de pegar uma população em desespero, uma população sem um norte, uma população desacreditada, e você dá um fio de esperança para essa população. É você pegar um drogado que está desesperado, não tem mais crédito nenhum, nem pessoal, nem financeiro, nem crédito nenhum, e você chega, vem aqui que eu vou te ajudar. E ajuda. Entendeu? Eu acho que existem movimentos de reinserção da pessoa na sociedade e existem movimentos que são pura e simplesmente no sentido de trazer conforto, isentar da sua responsabilidade individual e dizer, olha, Ronaldo, você está com fome, a culpa é do Beto. Ah lá, ele está cheio de comida na geladeira e você não tem nada aqui. É um tipo de coisa que não vai me motivar a trabalhar ou a buscar os alimentos de uma maneira lícita e vai alimentar a minha raiva de você. E a raiva é sempre uma coisa destrutiva, ela induz a inércia, ela induz a destruição, ela não induz a produtividade. Então, eu acho que para quem quer controlar, quem quer neutralizar as pessoas e colocar ela a serviço de um projeto totalitário, a raiva, né, a frustração, o ódio, é muito mais interessante do que uma iniciativa, induzir uma pessoa a assumir uma iniciativa pessoal. Nesse sentido, eu acho que existe uma diferença fundamental entre as igrejas e o regime nazista, porque eu conheço várias pessoas que frequentam igrejas evangélicas e que devem, muitas vezes, a sua recuperação pessoal de vícios, de problemas, ou até mesmo a sua formação educacional e oportunidade de emprego a esses núcleos. Faz sentido. Tem lógica também. Entendeu? Mas é aquela história. Que o povo alemão estava desesperado e sem o norte, estava. Estava. E olha a que o Hitler levou eles. Exatamente. Exatamente. Acho que o Moisés quer falar. Moisés, solta o microfone, Moisés. Ronaldo, só para concluir, por favor. Aí, naquele tema da manipulação de consciência que a gente estava falando, é nefasto tanto aquele antissemitismo que é sutil, né? Não sei se vocês sentem isso nas redes, quanto aquele antissemitismo direto. Mas o sutil também é nefasto, porque no sutil você acaba angariando outras redes, né, e subgrupos, né? Isso que você estava falando, né, Ronaldo? Olha, eu vou. Você concorda com isso? Quem tá Obrigado aí falando, pela sua apresentação, né? Obrigado. Que é bastante valiosa aqui. Achei Você demais, é Moisés? Seu nome é Moisés? Eu sou o Alexandre Mizrahi. Alexandre, tá bom, é porque o Beto tinha falado. Alexandre, eu vou te contar uma coisa. Eu já conversei, eu tenho amigos negros que me falaram que o preconceito manifesto, esse que a gente repudia, que você pode observar alguém xingar um outro, dizer que negro aqui não entra, essa coisa toda, esse preconceito ele representa uma fração ínfima do preconceito com o qual eles convivem, que existem formas muito mais sutis e muito mais... Ambos são nefastos, né? Mas o sutil, eu acho que é complicado, é mais entranhado. O sutil, e eu já sofri esse preconceito, e você também, e todos nós. Eu já me vi malquisto em determinados grupos por ser judeu, e eu não poderia distinguir o antissemitismo da antipatia. Agora, lembrando o comentário que a professora fez antes, mas eu já me vi discriminado por motivos que eu só posso atribuir ao antissemitismo. Claro. E um momento muito delicado que eu acho que a comunidade judaica do Brasil enfrentou recentemente foi quando houve aquele episódio político em que um secretário do Ministério das Relações Exteriores de Israel falou que o Brasil era um anão diplomático.
naquela ocasião, eu fui discriminado. Entende? Eu vi pessoas que me colocaram, brasileiros aqui no Brasil, que chegaram para mim e disseram: e aí? Você está do lado do Brasil ou de Israel? E eu fui obrigado a me enxergar numa dicotomia que para mim nunca existiu. Para mim, ser judeu e ser brasileiro nunca foi uma coisa ou outra. É como dizer que eu sou Ronaldo e sou homem. Entende? Imagina alguém me dizer: você é Ronaldo ou você é homem? Como é que é isso? Entende? E aí a gente vê que, na verdade, existe uma hostilidade latente que ela está apenas procurando um pretexto para se manifestar. Ronaldo, na realidade, o antissemitismo sempre existiu. Isso é bíblico, né? É milenar. Mas a grande mudança que aconteceu com o nosso povo é que, no final do século XIX, a partir de 1870 e século XX, foi acrescentado o item política. Então, aí a questão do antissemitismo passou a se associar à política, e aí ganhou um outro destaque, um outro rumo, que aborda as questões sociais, econômicas e por aí afora. E o chamado antissemitismo, o antissemitismo moderno, né? Você vê, Shakespeare já fala no Mercador de Veneza, você já tem antissemitismo ali. Que ele nem conhecia os judeus, né? Ele escreveu uma novela, um teatro, que não conhecia os judeus e nos colocou lá embaixo, né? Quer dizer, alimentou mais antissemitismo com Shylock, né? Mas eu acho assim, a coisa mais importante que nós temos que nos focar agora é que o antissemitismo ele também é um ato político. Aí ganhou uma nova dimensão que a gente não estava preparado para enfrentar, né? Sim. E ainda não estamos, né? Sim, mas nós também nos organizamos politicamente desde então, né? Claro, porque precisou, né? Exato. Hoje temos as nossas associações, temos o Estado de Israel. Quer dizer, nós estamos politicamente organizados para enfrentar essa hostilidade também institucionalizada, né? Muito interessante. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Ronaldo, deixa eu ir. Ainda com relação, duas coisinhas que o tempo já levou. Quando você fala, no início, da tua amiga, que ela disse que fragilizada, com relação às vacinas, ela usa tudo, claro, qualquer coisa, ela quer todas as vacinas. Se tiver que botar folha de não sei o quê, a mesma coisa é com a religião, ainda quando o Butler comparou religião. Todas as religiões usam isso. A grande bengala ainda da humanidade ainda é a fé. Ainda é a fé. E tem gente que diz, só para concluir, eu sou ateu graças a Deus. Eu acho essa frase maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho o seguinte... Eu sou ateu graças a Deus. Quando você tem uma certeza palpável, baseada na sua persuasão racional, entende? Por exemplo, essa parede é branca, esse quadro é amarelo. Quer dizer, se você tem uma evidência, você não precisa de nenhuma contrapartida além da sua razão e da sua certeza. Agora, se você começa a envolver abstrações, lendas, mitos, folclores, tradições, a compensação ela se dá em outro nível. Então, sei lá, eu vou acender aquela vela porque assim Deus vai me proteger. Eu acho que onde a razão, onde a percepção racional ela começa a perder o protagonismo, o que se tem é uma compensação imaginária ou até uma compensação material no nazismo. Eu acredito mesmo que esses judeus não prestam, contanto que isso me garanta o pão de cada dia. Entende? Eu tô numa sociedade que condiciona a minha subsistência a essa crença. Né? E a mesma coisa, eu diria que é a religiosidade, o misticismo. Entende? Você não tem nenhuma... Eu li outro dia no jornal, aconteceu uma tragédia, um casal foi atropelado na reserva, na Avenida Fernando Uchida, né?
e eles tinham ido à praia na véspera do Réveillon para oferecer flores para Iemanjá. E no Facebook, a pessoa que compartilhou essa notícia fez questão de dizer que essas pessoas foram levadas daqui porque Iemanjá tinha para elas uma função superior que não era condizente com as nossas limitações terrenas. Eu acho essa explicação muito estranha. Aí, quando também se falou das redes sociais, eu sou da década, eu nasci em 37. Então, as redes sociais hoje, aquela coisa, a primeira pergunta é, mas isso é fake? Qual a origem? Você checou qual a veracidade disso? Eu me lembro do Repórter Esso, às 8 horas, o que era lido, o que era ouvido no Repórter Esso, às 8 horas, era a grande verdade. A outra coisa, mais à frente, mídia impressa, eu sou de mídia impressa, basicamente, o jornal publicou, se o jornal não tivesse publicado aquilo, aquilo não era verdadeiro. Então, hoje, com essa evolução, com as mídias sociais, com cada um sendo dono da sua verdade, esse aqui é o grande problema. Moisés, mais do que isso, as pessoas que frequentam mídias sociais, elas não querem ser informadas. A mídia social, ela muitas vezes ela é recreativa. Antes de eu saber se aquilo é verdade, eu quero saber se aquilo me divertiu. Também, é verdade. Moisés, agora já tem a pós-verdade. Também. Já não dá, mas sabia o que é verdade, já tem a pós-verdade. É verdade. Mas, Ronaldo, última pergunta, Ronaldo. O que tu sabes sobre o movimento... eu escrevi aqui... O movimento popular xenófobo no final do século XIX na Alemanha, que nos impôs sanções muito grandes em todos os sentidos, né, para os judeus. Olha, liquidou, né, com o judaísmo. Aproveitou e já deu uma liquidada no judaísmo, né? Olha, eu não sou estudioso desse período por um motivo muito simples, porque os livros que eu escrevi não buscaram subsídios nesse período. Mas eu te adianto uma coisa, a Miriam Bettina, que fez a tradução do livro LTD, ela tem uma excelente dissertação de mestrado, que eu li, mas eu não me sinto autorizado a falar sobre, em que ela comenta, ela fala sobre todas as discriminações organizadas contra os judeus no final do século XIX e como que os judeus se organizaram contra isso, mostrando que, inclusive, o surgimento do sionismo decorre em função período. Disso. Exatamente. Quer dizer, o sionismo ele foi uma resposta visionária a um antissemitismo que já estava bastante organizado. A Miriam Bettina tem uma ótima dissertação de mestrado a esse respeito, que não está aqui comigo, infelizmente, mas ela detalha muito bem. Bom, depois nós manda a fonte pela Lena. Eu vou mandar. Okay. Posso dar uma sugestão? Miriam Bettina Oelsner, né? Ela é uma figura maravilhosa, mora em São Paulo. E eu queria sugerir a vocês um vídeo que eu tinha pedido ao Moisés para ser projetado nessa reunião, mas é realmente um vídeo grande. Eu sugiro que vocês todos anotem, porque ele está no YouTube, ele é de muito fácil acesso. Ele não tem nada a ver com o nazismo e não se passa na Alemanha. É um vídeo sobre a Fábrica Nacional de Motores, aqui em Xerém, no Rio. Essa fábrica ela foi criada no... FNM. Ela foi criada no período da guerra para ser uma fábrica de armamentos, uma potencial fábrica de armamentos com financiamento americano. Salvo engano, tem que ser americano, porque o Vargas já tinha rompido com a Alemanha, mas acabou virando uma fábrica de automóveis. E no início dos anos 50, eu presumo que no início dos anos 50, um documentarista chamado Jean Manzon fez um documentário de 10 minutos sobre essa fábrica que estava, na época, fazendo ônibus. E esse documentário fala muito sobre o dirigismo estatal.
É um documentário de 10 minutos em que o locutor fala: o bom trabalhador sabe o quanto a sua responsabilidade contribui para o progresso nacional. O bom trabalhador zela por sua família e sabe dosar lazer e responsabilidade. O bom trabalhador, ele não é perfeito, mas ele está sempre buscando a solução dos seus problemas. Então, é um vídeo prescritivo, no fim das contas, ele é opressivo. E aí eu fiquei pensando, num país empobrecido, num país de tão poucas oportunidades como era e continua sendo o Brasil, você ter a oportunidade de pertencer àquela... Eles chamam de comunidade Fenemê, que oferece cinema. Existe praticamente uma cidade idealizada por esse espírito progressista. E eu só fui apresentado a esse vídeo por um motivo muito curioso. Exatamente, a Beth está colocando aqui o título do livro da Miriam Bettina, que é maravilhoso. Peraí, eu vou mostrar para vocês, porque eu ando sempre com o meu, mas eu conheci... Está aqui, pessoal. LTI. LTI. É um grande livro. Congelou. E é uma tradição primorosa. É o seguinte, sim. Posso? Rony, volta a falar um pouquinho, volta a falar um pouquinho, congelou. A tua imagem congelou. Agora vocês estão me ouvindo? Agora estou me ouvindo. Volta um pouquinho que você falou quando você logo depois do livro. Não. O que eu falei é o seguinte, que esse vídeo da Fábrica Nacional de Motores me foi apresentado por uma pessoa que hoje mora no que existe lá. E essa pessoa hoje mora num conjunto habitacional que está em condições relativamente boas, mas que está muito longe do ideal daquele dirigismo estatal do Vargas, que está por trás de toda a concepção desse documentário. Então, eu sugiro que vocês vejam, porque ali mostra que o nazismo não surgiu do nada e não acabou subitamente. Entende? Ele, na verdade, foi um espasmo trágico, foi uma exacerbação de uma série de coisas que estão aqui entre nós. Entende? E uma delas é essa anulação do indivíduo, essa desumanização do indivíduo em prol da coletividade da nação. E esse vídeo da Fábrica Nacional de Motores, ele mostra como que se tentou implementar isso aqui também. E depois da guerra, que esse vídeo ele é dos anos 50, eu não consegui situar, mas eu acho que ele é de 51, entre 51 e 53. Muito bom, muito bom, muito bom. A Judy Butler, ela escreveu aqui. Você não quer falar, Judy? Desculpa, eu estava distraída. Falar sobre o livro? Sobre o que vocês querem que eu fale? Não, você escreveu aqui, no bate-papo, você escreveu um pouquinho, então eu queria que você... Sim, que eu falei sobre a questão da segurança, né? Que os regimes opressores, ou, enfim, eles tendem a utilizar a questão da segurança. Então, você se sente seguro porque alguém decide por você, né? Então, você se submete ao rigor, né, do que é exigido, você é manipulado, e o que você precisa vem até você. Você não precisa correr atrás de muita coisa, porque o mínimo vem até você. Então, eu acho que isso vai de encontro ao que o Ronaldo vinha falando, né? Quer dizer, eles manipulam a partir dessa questão da segurança, né? Foi isso que eu falei, foi só um comentário. Segurança e alimentação. Ronaldo, o sonho de consumo do brasileiro na década de 60 era ter um Alfa Romeo da Fenemê. Exatamente. Não era um Alfa Romeo, era o sonho de consumo, era o que tinha de melhor era ter um carro desse. Claro que não era... Né? Era o JK. Era o JK. Era difícil de ser comprado, né? Mas era um sonho de consumo. Quando ele passava na rua, todo mundo olhava, né? E a pessoa que estava dirigindo era uma pessoa rica, né? Indo também no que a Judy falou agora,
aquela história, segurança e alimentação. Eu ouvi uma vez um cara falando que o comunismo nunca seria implantado no Brasil por questões tropicais, porque você não consegue controlar uma população sem um controle. E aqui no Brasil, com uma questão tropical, você poderia simplesmente fugir para Porto Seguro, roubar banana, pescar peixe e beber água de coco. Então, você não consegue controlar a população. Beto, eu vou te contar um negócio. Eu resolvi plantar umas verduras no jardim, lá em Teresópolis, num espaço ínfimo. E a quantidade é tão grande que a gente não sabe o que fazer com o excedente. Como é que você vai implantar o comunismo num lugar onde você pode prover a sua subsistência num quintal? Não, exatamente. Você consegue implantar comunismo na União Soviética porque você consegue, no inverno, controlar a calefação e a alimentação. Aqui no Brasil, você não consegue controlar isso. Você fala, Cuba é tropical, Cuba é uma ilhota. Cuba é uma ilhota. Cuba, Venezuela, como é que explica? São países pequenos. Você chega no Brasil com dimensões continentais, você não consegue reprimir a população, você não consegue controlar a população, porque a população pode dormir na rua que não vai morrer de frio, a não ser no sul, no inverno mais rigoroso. Entendeu? E o cara foge para Porto Seguro, para uma praia daquela no Porto Seguro, e fica roubando banana, pescando e tomando água de coco. O Estado não tem controle sobre isso. Até surgiu uma pandemia de Covid, né? Exatamente. Aí você. E mesmo assim, com a pandemia de Covid, mesmo com pandemia de Covid, você não consegue controlar a população faz aglomeração, vai para a praia, etc, etc. Você não consegue isso. Entendeu? Aí você compara com a União, com a Suécia, Dinamarca, os países. São países pequenos que já estão acostumados com confinamento, entendeu? E no inverno são controlados pelo governo. Eu diria que o controle nesses países tropicais depende muito do despreparo da população. Ronaldo, pede para a Renata desligar o negócio dela, que está dando microfonia, está falando 2 sons. Você está com a Renata junto aí. Fala você. Pode falar. Não, o que acontece é que você tem essas ditaduras em países tropicais com populações muito vulneráveis também, né? As pessoas sem capacitação técnica, sem cultura, sem informação, muito submetidas ao comando estatal. Elas podem, talvez, não morrer de fome, mas elas não têm suprimentos básicos. Você, num quintal, você não vai conseguir fazer uma roupa, um remédio. Entende? Pois é. E além de tudo, a alimentação. Eles controlam a alimentação mesmo, a alimentação de uma forma geral. E garantir a subsistência dos seus filhos e um futuro, enfim. De uma forma ou de outra, o Estado sempre é necessário, né? Na verdade, uma forma ou de outra, o Estado é necessário, e aquela história, num país menor, uma população menor, você consegue controlar, até porque tem condições de fiscalizar. Então, você consegue reprimir para a fiscalização. Num país com dimensões continentais como o Brasil, você não consegue fiscalizar nada. Você dá uma ordem... Oi? O Brasil são países, né? Cada estado brasileiro... Várias culturas. Várias culturas. Ok, gente. E aí? Mais alguma pergunta para o Ronaldo? Vamos explorar o Ronaldo um pouquinho aí, gente. Gente, deixa eu fazer só um preâmbulozinho aí sua. O negócio é o seguinte, deixa eu explicar para todo mundo, aproveitar que tem uma plateia bastante grande aqui. O Segundo as Intenções foi criado por 5 pessoas que, por acaso, são conselheiros da FIERJ. Foi um papo furado que... Um papo furado não, foi um papo em que, numa reunião que não aconteceu, e a gente criou, eu, a Suzana, o Márcio Grossman, o Joelson, que não pôde participar, e o Moisés. A gente criou esse papo toda segunda-feira, tá? A gente tem vai ter um bate-papo, uma palestra com alguém. Os assuntos sempre são ligados ao judaísmo, alguma coisa ligada ao judaísmo. E a gente pode mandar convite para todo mundo para participar, e temos interesse muito grande que todos participem, tá? A gente já está, acho que... Moisés, me ajuda, a gente está em 6ª palestra ou 5ª palestra? A 6ª ou 7ª. Eu já aproveito, então, muita gente nova hoje para chamar
se a nossa curadora, Suzana, me permite, chamar para a próxima, que é com a Joelle Rochu, que ela participou. Nós demos aula juntas em faculdade, ela é pesquisadora, jornalista, ela vai falar dessa saída do Egito, não do Moisés, mas dos judeus, da época do Gamal Abdel Nasser, 56, 57, e ela denominou a fala dela, segunda-feira que vem, de Noites de Verão com Cheiro de Jasmim. Então, para quem está aqui pela primeira vez, e os nossos já fregueses habituais, pelo mesmo preço, na mesma hora, a Joelle estará aqui segunda-feira e o Ronaldo ainda aqui com a gente para tudo que vocês quiserem perguntar. E obrigado. Aproveita e mostra a resto da programação que a gente já tem programado. É. Já acertado.